A gente raramente para pensar nisso, mas todos os dias governos movimentam bilhões em contratos. É sério, desde a compra de coisas simples, sabe? Até a contratação de serviços de tecnologia gigantescos. É um universo que a gente não vê, mas que molda a nossa realidade. Mas e quando esse sistema falha? E mais importante ainda, como é que ele pode ser usado para construir um futuro melhor? Bora mergulhar nisso. Para a gente começar a entender essa história, a primeira pergunta é essa. Afinal, qual é a cara de um contrato com suspeita de corrupção? Porque, veja bem, não é uma coisa abstrata, não. Muitas vezes tudo começa com um processo que, na teoria, deveria ser justo para todo mundo. E tá aí um número para dar uma dimensão do problema. 16 milhões e 400 mil reais. De acordo com as investigações da Polícia Federal na Bahia, esse teria sido o valor desviado de um único contrato, um só, para comprar tablets para escolas na cidade de Lauro de Freitas. E como é que essa suposta fraude teria funcionado? A investigação aponta que o processo de licitação foi todo desenhado para limitar a competição, sabe? Meio que para direcionar a vitória para uma empresa específica. A tática, aparentemente, foi inflar os valores, colocar os preços bem acima do mercado, o que resultou nesse pagamento milionário por um serviço que provavelmente poderia ter custado bem menos. E para tudo isso fazer sentido, é fundamental entender o que é uma licitação. Pensa nela como um mecanismo criado exatamente para evitar problemas como esse. A lei obriga o governo a fazer esse processo para garantir que o dinheiro público seja usado do jeito mais eficiente e justo possível, buscando sempre a melhor proposta numa competição aberta, transparente. O caso dos tablets lá em Lauro de Freitas choca, claro. Mas ele representa só uma pequena fatia de todo o universo das compras públicas. A escala do que está em jogo pode ser, nossa, muito, muito maior. Olha só a diferença de escala. É impressionante. A gente sai de um contrato municipal de 16 milhões para um contrato federal que é estimado em quase R$500 bilhão só para computadores. Com um salto desses, o volume de dinheiro e o potencial de impacto, seja ele positivo ou negativo, crescem de uma forma exponencial. E como isso funciona na prática? Bom, o governo federal está planejando uma contratação gigante de computadores, mas não do jeito tradicional, comprando tudo. O escopo é imenso, mais de 47 mil aparelhos para 87 órgãos diferentes. E o valor chega perto dos R$500 milhões. Esse modelo tem o nome é o PC como Serviço, ou PCaaS. A ideia é a seguinte: em vez de comprar os computadores, o que gera um gasto inicial altíssimo, o governo aluga. Isso transforma aquele investimento enorme numa despesa mensal mais fácil de administrar e que já inclui serviços como manutenção e atualização. Assim, a tecnologia não fica ultrapassada. Então, diante desses números astronômicos e da complexidade desses contratos, a pergunta que não quer calar é: que mecanismos existem para a gente garantir que esse dinheirão todo seja bem gasto e protegido contra fraudes ou mesmo ineficiência? A resposta, ao que tudo indica, começa com a prevenção. Em vez de só correr atrás do prejuízo, a chave parece ser construir um sistema mais forte desde o começo. E isso passa, claro, por capacitar as pessoas que gerenciam esses processos todos. Em Minas Gerais, por exemplo, o governo está focando exatamente nisso: treinar os servidores nos pilares de uma boa compra pública. O ponto crucial é, primeiro, um planejamento estratégico para definir o que realmente precisa ser comprado. Segundo, uma pesquisa de preços super rigorosa para não pagar a mais. E terceiro, seguir a lei à risca para garantir que o processo seja justo para todo mundo. E essa citação da Cristina Andrade Mello, que é procuradora do Ministério Público de Contas, reforça bem essa ideia. Ela destaca que, do ponto de vista do controle, os dois elementos mais importantes para o sucesso de uma contratação são justamente o planejamento e a pesquisa de preços. Se acertar nesses dois, a chance de dar problema lá na frente diminui muito. Ok, até aqui a gente falou muito sobre eficiência, sobre evitar fraudes, mas tem uma outra camada nessa discussão, uma ideia muito poderosa. E se o ato de comprar do governo pudesse ser usado como uma ferramenta para gerar impacto social de verdade? É o que a gente pode chamar de contratações com propósito. A ideia é que o poder de compra do Estado, que é gigantesco, pode ser usado não só para adquirir bens e serviços, mas também para promover inclusão, sustentabilidade, igualdade. E olha que exemplo concreto disso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um plano de ações de acessibilidade e inclusão. Eles estão pensando em como cada atitude, incluindo as contratações que eles fazem, pode ajudar a construir um ambiente mais inclusivo para pessoas com deficiência.
Um dos objetivos desse plano, por exemplo, era fortalecer a inclusão social diretamente nas contratações, e para isso a meta era elaborar um documento oficial, uma nota técnica, orientando sobre práticas acessíveis. E o status, concluído. Ou seja, não ficou só na intenção, virou política pública. E o mais legal é que essa iniciativa local está totalmente alinhada com metas globais. As ações do TJMG conversam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente aquele de redução das desigualdades e o de parcerias para implementar os objetivos. Faz todo sentido. No fim das contas, tudo isso volta para um ponto central. O dinheiro usado nesses contratos, não importa se são de 16 milhões ou de 500 milhões, é dinheiro público. É de todo mundo. Portanto, o jeito como ele é gasto diz muito sobre quais são as prioridades de uma sociedade. Desde os tablets numa escola na Bahia até os computadores do governo federal, passando pelas compras que promovem inclusão, cada contrato público é uma pecinha na construção do mundo em que a gente vive. A questão que fica é, com tanta coisa em jogo, quem é que está acompanhando de perto? Vigiar é um papel de todos nós.